pessoal, então vamos para mais uma questão sobre circunferência, né? Basicamente aqui o tópico que envolve posição relativa entre reta e circunferência, tudo bem? Então deixa eu te dar aqui uma ideia baseada no plano cartesiano rapidamente do que seria, né, esse assunto que envolve posição relativa. Tu vai ter uma circunferência, né, que vai estar no plano cartesiano ali, e também tu vai ter uma reta, certo? Então, se a gente olhar, a gente pode observar assim, ó. Então, tu vai ter eixo X, eixo Y, e tu vai ter aqui o X do centro da circunferência. E aqui tu vai ter o Y do centro, certo? Então, Y do centro. Que mais que a gente vai poder observar? A gente vai poder observar a equação de reta, que pode passar um pouquinho distante, que pode passar tocando aqui, ou que pode passar aqui mais próximo, né? Próximo de quem? Do centro da circunferência, tá? O que a gente vai poder observar? A gente rapidamente, só para a gente poder verificar, tá? A gente vai poder ver, de repente, a distância, né? Eu vou observar assim, ó, a distância do centro da circunferência até a reta. Essa distância dela pode ser comparada basicamente com o raio da circunferência, tá? Então, a gente vai comparar essa distância ali em questão com o raio que vai estar aqui, que é, né, qualquer direção a partir do centro. Primeira situação possível, né, que é essa que a gente está mostrando aqui no desenho. A distância do centro até a reta R, ela vai ser uma distância, nesse caso, né, específico, maior do que o raio, tá? Então aqui é uma característica de reta que a gente classifica como reta externa, tá? Reta externa porque a distância do centro até a reta dada, que aqui a gente faz um cálculo, né, com base na fórmula de distância entre ponto e reta. Então esse primeiro caso seria uma reta externa. Nesse outro caso aqui, ó, que a gente vai a reta vai estar passando um pouquinho aqui mais próxima, né, e ainda vai estar formando a perpendicular com o eixo, né, com o raio ali em questão. A gente vai ter aqui um pontinho tocando na circunferência, né? Isso aqui é uma característica de reta tangente, né, a circunferência, tá? Reta tangente. Então o que vai acontecer? A distância do centro até essa reta vai ser igual à medida do raio, tudo bem? Na outra situação, o que vai acontecer? No terceiro caso possível, né? A gente já viu dois. A reta vai estar aqui um pouquinho mais próxima, e aí a gente vai ter assim, ó, dois pontos tocando aqui, tá? Então, chamar de ponto 1 e aqui de ponto 2, tá? Esse caso é um caso de reta secante. E como é que a gente vai verificar isso? Né? Uma possibilidade, faz a distância do centro até a reta, aí tu vai perceber que essa distância vai ser menor do que o comprimento do raio. Então, aqui é uma questão que a gente pode só verificar a posição relativa, tá? Então, posição relativa pode ser verificada apenas por esses parâmetros de distância entre o centro e a reta, né? Que geralmente é dado com base nas equações, tá? Mas aí, em alguns casos, a gente vai estar verificando os pontos de interseção, tá? Os pontos de interseção, eles só vão existir nesses dois casos aqui, que é de reta tangente ou de reta secante, tá? Quando a reta for tangente, a gente vai ter uma situação de isolar o y ou x na equação de reta, substituir a circunferência. Tu vai achar um delta igual a zero, equação de segundo grau, né? Quando for uma reta secante, tu faz a mesma coisa, isola o x ou y na equação de reta, substitui, tu vai achar nesse caso um delta positivo, tá? Então, nesses dois casos aqui, a gente vai conseguir resolver a equação, tá? Equação 1 do segundo grau em questão, né? E aí tu vai achar, no primeiro caso, um ponto, né, de interseção, e no segundo caso, dois pontos. Aqui são aqui os pontos que a gente vai estar trabalhando com base na equação de reta e com base na equação de circunferência. Então aqui estou destacando reta secante, vai ter dois pontos de interseção, e no outro caso a gente vai ter reta tangente, tá? Assim, beleza? Então, delta igual a zero. Que mais que a gente vai ter, gente? Então, a nossa ideia aqui vai ser essa, tá? Essa questão pediu uma situação que a gente vai estar destacando basicamente isso aqui, ó.
essa situação, tá? Então, vou trabalhar com essa situação, visto do enunciado da questão, né? Que ele deu uma equação de reta e uma equação de circunferência e quer que a gente estabeleça as condições de P, né, esse P aqui, para que a reta seja uma reta secante, beleza? Então, nossa ideia vai ser desenvolver algo parecido, né, nessa direção aí, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a gente já desenvolver os cálculos, tá? E poder observar, né, a resolução mais adequada, né, para nossa questão, tá bom? Então, deixa eu vir aqui rapidamente para a gente já poder ganhar um tempinho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Então, vamos lá, minha gente. Estou colocando aqui já a solução da questão e vou explicar o passo a passo para você, né, do melhor caminho, né, que a gente teria aí, tá? Então, de novo, no texto, né, determine o valor de P, P não é um ponto, tá? É um valor ali da equação de reta, para que a reta de equação dada seja tangente à circunferência, tá? Só para a gente ver de novo, aqui a condição que a gente vai estar trabalhando é para que a reta seja tangente à circunferência. Essa equação de reta que está nesse formato, ó, ela está nesse formato geral. Só para vocês lembrarem, as equações de reta, no formato geral, elas vêm assim, ó, desse jeito, né? Eu tenho ax mais by mais c igual a zero, tá? Então, isso aqui é a nossa equação de reta no formato que a gente chama de formato geral, tá? Formato geral, equação geral da reta. Beleza, essa equação geral da reta, a partir dela, né, a gente pode achar uma outra equação, que é ela que determina para a gente o significado gráfico, né? Que ela tem uma coisa assim, ó, m e n, né? O m está multiplicando x, que a gente chama de coeficiente angular, e o n está sozinho, nosso coeficiente linear, beleza? Então, nessa equação de reta, nesse formato aqui, que a gente pode observar isso que a gente tem transformar desse jeito, a gente consegue verificar o gráfico, certo? Nesse gráfico, como é que a gente vai poder observar a reta, de repente, né, ali em questão, com base na equação. A reta pode estar assim, ó, crescente, né? Ou pode estar assim também, né? Ainda é uma reta crescente. Se for decrescente, ela fica mais ou menos para essa direção, tá? Nesse sentido. E aí a gente vai observar, independente dela estar para a direita ou para a esquerda, deixa eu trocar aqui a corzinha, o que vai acontecer? Vou colocar bem assim. Deixa eu fazer aqui. Se tiver assim, ou pode estar invertido, o que vai acontecer? O n, esse valor n, ele será o valor que vai estar tocando aqui, cortando esse eixo dos y, tá? Sempre vai ser, tá? Então, vai ser esse valor aqui, ó, y. Se ele for positivo, vai estar aqui para cima. Se ele for negativo, a reta passa aqui, ó, nessa parte inferior, né, da origem, né, ainda no eixo y. Então, aqui tu vai ter o n para baixo, se esse valor aqui for negativo. Se for positivo, para cima, tá? Ah, professor, e se a reta não tiver crescente? Se ela for decrescente, né? Não tem problema, vai estar a mesma coisa, tá? O n aqui, ó. O n em questão, ele vai estar aqui nesse caso. E se for assim, ó, se o n for negativo, ele está aqui também, beleza? Então, nossa ideia, né? Então, vamos seguir. Nessa questão aqui, ó, que nós temos, a gente tem uma equação de reta que está no formato geral. Okay? Então, a equação de reta no formato geral. Então, eu vou pegar essa equação de reta e vou jogar no formato reduzido, que a gente já consegue perceber isso. Tá? Mas, como a gente está querendo, inclusive, as condições, eu vou pegar e vou substituir esse valor aqui, ó, na equação de circunferência, tá? Que dava para achar o ponto de interseção se fosse o caso. Mas aqui nesse caso, como o P em questão é uma incógnita também, né? A gente vai conseguir dizer as condições desse P, tá? Quem é esse valor. Beleza, minha gente. Então, a equação de reta é essa, ó. E a equação de circunferência é essa. Então, o que eu vou fazer? Na equação de reta,
eu vou pegar esse valorzinho e jogo para o segundo membro. Ele ficou positivo aqui, ó. Aí quem ficou no outro lado, né? O 2x mais p, tá? 2x mais p. E aí eu pego esse 2x mais p e faço uma substituição, já que eu isolei y, né? E jogo isso dentro da equação de circunferência, tá? Então fazendo assim, ó. Esse valor inserido aqui, ó, a gente obteve algo assim, ó, ao quadrado, tá? E o restante era o que já estava na circunferência, tá? Desenvolvendo isso, esse produto notável, a gente obtém essa parte. Aí o resto é a organização, tá? Nessa organização, isso aqui são termos semelhantes, a gente junta, vai dar 5x quadrado. A gente vai ter aqui, ó, esse valor, 4px, estou repetindo. E a gente tem uma parte que não tem x por perto, isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é o c, tá? Professor, como assim? Onde é que o senhor está se referindo aí? Equação do segundo grau. Equações de segundo grau, minha gente, elas são assim, ó, A, B e C. Aqui na equação de reta, equação de segundo grau, tá? Outra equação que a gente já tem bastante conhecimento sobre. A equação do segundo grau, ela funciona desse jeito, tá? Assim, ó. Aí é nessa equação que a gente está se baseando, tá? Agora, para aplicar o forma, né, resolver, dizer quem é o x1, quem é o x2. E aí a gente lembra que nessa parte aqui a gente tem o discriminante, o delta, né, que dá para a gente resolver a raiz e verificar se tem solução ou não. Esse delta é b ao quadrado menos 4 da fórmula vezes o valor de A vezes o valor de C. Tá? Então, a nossa equação do segundo grau a gente vai resolver com base nesse delta. A gente viu que se o delta der zero ou maior que zero, a gente resolve, que inclusive tem esse caso de tangência ou de secante, né, reta secante em posição relativa entre reta e circunferência. Se o delta for negativo, é uma reta externa, né, a gente nem vai conseguir resolver, tá bom? Então, com base nesse modelo aqui, eu vou apagar para não ficar muito cheio, a gente vai, então, pensar na nossa equação que a gente tem aqui, equação do segundo grau, tá? Então, vamos lá. A equação do segundo grau aqui é o A, isso aqui tudo é o B, isso aqui tudo é o C. Aí eu estou colocando aqui no delta, no discriminante, tá? Esse discriminante, então, ó, o que a gente tem? B ao quadrado menos 4 da fórmula vezes o A vezes o C. E aqui o resto é conta, né? A conta, isso tudo ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, e P ao quadrado fica P ao quadrado, normal, né? Jogo de sinais, 4 vezes 5, 20. E aí eu vou multiplicar esse 20 por P, então dá menos 20π ao quadrado. Fazendo esse produto aqui, ó, de menos 20 vezes menos 4, a gente vai obter 80, né? Menos vezes menos, você lembra que jogo de sinais dá mais. Na questão, dizia, né, pedir as condições de P para que a reta em questão fosse tangente à circunferência. Então a gente sabe que a reta vai ser tangente se quando a gente fizer o isolamento do x ou do y na equação de reta e colocar na circunferência, a gente vai achar um delta igual a zero. Como a gente tinha uma variável ali na equação de reta, então a gente vai verificar as condições para que de fato esse delta seja zero, tá bom? Aqui eu já fiz até uma redução desses termos, que são semelhantes, né? Menos 20 mais 16 dá menos 4, tá? Então já reduzi aqui e repeti o 80. E aí aqui a gente vai resolver e já vai... A gente não está com o intuito aqui de resolver essa equação do segundo grau aqui, tá? O nosso intuito é estabelecer as condições de P, tá bom? Beleza. Então, ó, menos 4p ao quadrado mais 80, a gente pode passar o 4p para o segundo membro e já fica positivo, né? E aí você tem 4p igual a 80, passa o 4 dividindo 80, fica 20. E aí a gente tem uma potência, tá? Nessa potência que a gente tem números que é o quadrado da 20. Você sabe que pode ser um número positivo ou negativo, já que o expoente é par, né? Por isso que a gente coloca aqui o mais ou menos. E aí faz a operação inversa da potência, que é raiz. Raiz de 20, né? Dá para simplificar um pouquinho, a gente sabe que a simplificação aqui é a fatoração do valor. Que 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Por que eu coloco 4 vezes 5? Porque 4 é um quadrado perfeito. Dá para extrair raiz. Raiz de 20, ou desculpa, de 4 é 2, tá? E aí o 5 ficou na raiz. Então eu tenho que... o P pode ser mais ou menos 2 raiz de 5. Até que eu sei que você ficou na dúvida, né? Porque
a questão, fala assim, professor, como é que eu vou resolver a questão? Tu não precisava, eu estava pedindo as condições de P. Aí a equação de reta que nós tínhamos é essa, ó. Então P é mais ou menos 2 raiz de 5. Vou te mostrar aqui no gráfico, para que tu possa observar melhor, tá? Então, ó, equação de reta 2x mais P, a gente já viu que o P pode ser mais ou menos 2 raiz de 5. E eu tinha a equação de circunferência. Nessa equação de circunferência, dá para ver, obviamente, que o centro é 0, 0, né, na origem do plano, e que se tu jogar esse 4 para o segundo membro, ele vai ficar positivo, né? E a gente lembra que essa parte no segundo membro está se referindo ao raio ao quadrado, né? Então, a gente poderia extrair raiz do número 4, 2. Tá? 2 é o raio da circunferência, tá? E aí, se tu desenhar a circunferência aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer o desenhozinho. Se tu desenhar a circunferência, ó, mais ou menos assim, né? Ó, circunferência desenhada. Já que o raio é 2, né, a gente ia expandir esse 2 para cima, aqui, ó, 2 para cima, 2 aqui para baixo, menos 2, né? Aí, mesma coisa para a direita. E para a direita, ó, 2, menos 2, tá? Então, eu desenhei a circunferência em questão. Aí, a equação de reta, professor, como é que é isso? A equação de reta, a gente tem como achar o zero da função. E a outra parte é tu já verificar direto, né, esse valor aqui do P que a gente achou, mais ou menos 2 raiz de 5, tá? O mais ou menos 2 raiz de 5 é o valor que vai ficar aqui no eixo dos Y, seja para cima ou seja para baixo, tá? Lembrando que aqui a gente está falando das duas possibilidades que a reta pode passar, que são caminhos, de maneira que essa reta toque em um único ponto da circunferência, está falando da tangência, certo? Essa tangência aqui em questão, se a gente fosse fazer isso aqui, ó, isso era raio, né? Lembrando, né? Ou se a gente fosse fazer isso aqui também, ó, raio também, tá? Então, a distância aqui do centro da circunferência até a reta vai coincidir, de fato, com o tamanho do raio, tá? Da circunferência. E aqui a gente viu que são 2 unidades, tá? 2 unidades. É um fator, né? Mas a gente não está se prendendo a isso. A gente está se prendendo nas possibilidades onde a reta possa passar, tá? A reta possa passar aqui na circunferência. Com base no que a gente viu ali das possibilidades, essa reta, ó, ela vai estar podendo, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, essa reta, ela vai estar podendo passar por aqui, ó, nesse lugar, tá? Ou vai estar podendo passar por aqui. Quem ainda está determinando, né, se ela está passando ali para cima ou para baixo, é o valor do P, tá? O P a gente viu que ele pode ser positivo, 2 raiz de 5, ou ele pode ser negativo, menos 2 raiz de 5. Tá? Se ele for positivo, a reta em questão é essa, tá? Essa reta aqui, ó. Se ele for negativo, a reta em questão é essa aqui, beleza? Então, aí a gente veria, esse ponto aqui poderia pedir na questão, não está pedindo só a condição para que a reta seja tangente, tá? E aí, gente, do gráfico da reta, né? Você sabe que dá para achar o zero da função, a gente troca o sinal de B e divide por A. Ah, professor, como assim? Você sabe que o B aqui, ou o N, né, em questão que a gente estava falando, era 2 raiz de 5, certo? E aí, se tu troca esse sinal aqui, se tiver positivo, fica negativo. Se tiver negativo, fica positivo. Aí tu ia dividir por aqui, ó, por 2. Então, cancelava 2 com 2, certo? Na prática, ia sobrar só raiz de 5, tá? Só raiz de 5. Essa raiz de 5, se fosse essa reta aqui, ó, ela ficaria negativo. E se fosse a outra reta, ficaria positivo, tá? Que é o zero da função que a gente chama. Então, aqui no caso, a gente teria os gráficos, né, ali representados, expressos, tá? Da circunferência que a gente estava falando, tá bom? Eu espero que você tenha entendido aqui a resolução, né, que a gente fez. E é uma questão que você tem que dar atenção sempre, porque essas aplicações são bem recorrentes nas posições relativas entre reta e circunferência, ok? É isso, minha gente. Abraço, fui.